Hola cariños, ¿qué tal estás? Vamos a empezar nuestra classe de língua espanhola. Tudo bem, nono ano? Hoje nós vamos fazer uma revisão de língua espanhola, nosso repasso, a fim de rever os conteúdos do segundo bimestre. Então, eu separei para vocês aqui os últimos conteúdos relacionados, tá? Então, vocês farão essas questões, mas antes eu vou revê-las com vocês, tá legal? Também separei para vocês aqui um texto muito interessante, cujo tema é Las costumbres en la mesa española. Então, vamos lá iniciar. Gostaria que vocês ficassem muito atentos, tá? Para notarem algumas palavras diferentes em relação à língua portuguesa, algumas traduções e também tirar dúvidas relacionadas aos conteúdos. Vamos lá? Empezamos. Las costumbres en la mesa española. Comer en España es un ritual social de los más importantes que hay. Comer em Espanha é um ritual social dos mais importantes que há. Não solo se come e se comparte a comida, sino que se comparte a vida. Ou seja, não só se come e se compartilha a comida, mas sim o que se compartilha é a vida. Es más, comer solo para um espanhol pode ser uma experiência muito triste. Comer sozinho, esse solo aqui, ó, é o solo de sozinho, ok? Comer solo, sozinho, para o espanhol pode ser uma experiência muito triste. Todo esto se observa especialmente en las costumbres en la mesa. Primera, esperar a todos. No se empieza a comer hasta que se han sentado todos os invitados. Anotem duas palavrinhas legais importantes para vocês, ó. O hasta vocês já conhecem, que significa o até. Meu mouse não está ajudando muito. Pronto. O hasta significa até. E invitados significa convidados, ok? Invitados, convidados. Incluso, se a comida era a las 3 e os últimos em chegar aparecem a las 3:30, saltarse esta norma é um atentado contra a etiqueta básica en la mesa. Al mismo tiempo, es muy importante el horario de las comidas y las cenas. Lembraram aí o que são cenas? Cenas significam, muito bem, é o nosso jantar, ok? Em Espanha, se come entre as 2:30 e as 3, tá? Nesse caso aqui, é em relação ao almoço, ok? E está muito mal visto chegar tarde. Interessante, gente, que na Espanha, eles se referem a la comida e não ao almuerzo, como é muito comum em outros países hispânicos. Eles se referem ao período do almoço, almuerzo, né? E geralmente na Espanha não, tá? Na Espanha não tem o hábito de usar a palavra almuerzo. Na Espanha se come, tá? E não se almuerza entre as 2:30 e as 3. E está muito mal visto chegar tarde. Las cenas, agora o jantar, se sirven a partir de las 8:30, siendo las 9:30 la hora normal para sentarse a la mesa. Então, interessante aqui é que, em relação ao almoço, tá? É bem diferente do Brasil, né? Pelo horário aqui, ó, 2:30 às 3. Aqui no Brasil é meio-dia, na 12:30. Lá já é um horário bem diferente. E o jantar já é um horário mais cedo, tá? Bom, segunda, em uma mesa espanhola nunca falta pão recém-hecho, um pão fresquinho, tá? Recém-hecho é feito há pouco tempo, tá? É costume comprar pão todos os dias e o pão de ayer se tira. Vamos lá então. O pão de ayer se tira, que é o pão de ontem. Tirar é jogar fora, tá, gente? Se tira. Tirar é jogar fora, então anotem aí. Terceira, antes de comer, hay que poner la mesa. Se despeja la mesa, se coloca um mantel. Mantel é uma toalha de mesa. Unos vasos, vocês lembram aí
dos falsos amigos. Um deles eram os vasos. Lembraram? Espero que sim. Significa copos. Muito bem para quem lembrou. Servilletas são os guardanapos. E cubiertos. Cubiertos, lembraram? Também é um falso amigo que vocês aprenderam neste trimestre. Cubiertos. Deixa eu botar aqui. Destacar. Então tá difícil. Vamos lá. Pronto. Para cada persona. Cubierto, gente, é o faqueiro, tá? Para quem não lembrou. Esto lo suelen hacer los niños. Suelen quer dizer costumam, tá? Isso costumam fazer são as crianças, los niños. Ou si no los hay, se não há, né? Se hace entre todos, incluídos os invitados. Então, se não há crianças, se não há os menores, né? Então, isso se faz entre todos, inclusive os convidados, ok? Quarta, quando se acaba a comida, se sirve um postre. Opa, lembraram o que é postre? Também falamos sobre isso. Postre é sobremesa, uma fruta ou um dulce e um café. Mientras tanto, essa palavra também vocês já conhecem, mas eu vou rever com vocês. Enquanto isso, tá? Mientras tanto enquanto isso, los invitados, que são os convidados, a menudo, outra palavra também que vocês já aprenderam, a menudo significa frequentemente, ayudam a los anfitriones, a recorrer os platos. Então, ajudam, tá? A recolher os pratos. Os anfitriões ajudam a recolher os pratos. Quinta, la sobremesa. Opa, agora sim, uma palavra muito interessante em relação ao português. Então, essa palavra aqui, sobremesa, ela se assemelha à nossa palavra sobremesa, certo? Sendo que ela tem um outro valor, um outro significado em espanhol. Já aprendemos que postre em espanhol significa sobremesa em português. Mas e sobremesa em espanhol? Então, vamos lá. La sobremesa, esta costumbre tan española consiste en que, cuando se han retirado los platos, todos los presentes inician unas largas conversaciones sobre qualquer tema. Ou seja, gente, após, olha aqui, esse costume espanhol consiste em que, quando retiraram os pratos, os presentes começam agora uma larga em espanhol é outro falso amigo, que se refere a longas, tá, gente? Longas conversas sobre qualquer tema. Se preferem temas políticos e ou deportivos. Curiosamente, contudo, é pouco habitual iniciar uma conversação séria mientras se come. Então, voltando aqui, é pouco habitual, tá? Iniciar uma conversa enquanto se come. Lo mais normal é esperar-se hasta el postre e el café. Então, o mais normal é que se espere até a sobremesa e o café. Esta sobremesa, aqui novamente, pode alargar-se durante horas. Então, o que seria sobremesa? Sobremesa, olha aqui, ó. Es la costumbre española que una persona se queda en largas conversaciones después de la comida. Entenderam? Então, sobremesa não é o prato que se come após a refeição, como é o caso do postre, tá? Em espanhol. Sobremesa é o período que se conversa na mesa após as refeições. Tá legal, gente? Então, é super interessante aí, primeiro por ser um costume entre eles, entre os espanhóis, tá? E também curioso por ter um nome que se parece tanto, né, com o nome relacionado à nossa sobremesa aqui em português, tá legal? Mas não há nenhuma semelhança em relação ao seu significado. Então, esta sobremesa pode alargar-se durante horas, aquele bate-papo gostoso após a refeição,
En las reuniones más extensas, la comida se enlaza directamente com a cena, tanto chega a durar, ou seja, quando se trata aqui em reuniões mais extensas, a comida acaba chegando ao horário da janta, tanto que se pode durar, tá? Tanto que se pode prolongar esse período aí após a refeição. Em muitas ocasiões, sin embargo também é uma palavra interessante para vocês anotarem aí, significa no entanto, entretanto, que o meu mouse não está muito legal. Pronto. La sobremesa pode acabar mal quando quienes se reúnem não se llevan bien. Aí é complicado, né? Ó, a sobremesa, esse bate-papo aí após a refeição pode acabar mal quando as pessoas que estão reunidas não se dão bem. Se llevar bien, tá? É uma expressão aqui bem interessante para vocês anotarem aí, ó. Aqui. Se llevan bien quer dizer que se dão bem, tá? E nesse caso aqui, quando elas não se dão bem, tem um no aqui da frente, né? Que pode acontecer algum problema de acabar mal. Bom, esto suele, ou seja, isso costuma, tá? Soler, verbo soler, suele ocorrer em las muito temidas cenas de Nochebuena. Nochebuena é a véspera de Ano Novo, tá? Nochebuena, donde es casi obligación reunir-se em família. Tranquilo? Bom, gente, então é muito interessante, eu achei esse texto muito legal. Além de rever tantas palavras que vocês viram naquela classe dos heterossemânticos, né? Os falsos amigos, falsos cognatos, outras palavrinhas mais aqui estão no decorrer do texto, além de nos trazer aqui uma informação importante cultural, né? Um costume interessantíssimo que nós aprendemos hoje sobre a mesa, os costumes em uma mesa espanhola, ok? Bom, agora, a partir desse texto, vocês lerão aqui na sequência as perguntas relacionadas, ok? Temos aqui segundo o texto e aí vem as perguntas que vocês já fazem isso sozinhos, naturalmente, né? Já conseguem dominar esse assunto lendo facilmente. E aí vocês lerão as questões relacionadas ao texto, 5, 6, 7. E quando chegamos na 8, agora sim nós começamos a revisar também sobre o imperativo que nós vimos nesse bimestre, o imperativo afirmativo e o negativo. Aqui na 8 é para vocês relacionarem a qual pessoa do discurso se refere, tá? Aqui nós temos, faltou a letra A aqui, ó. Letra A, B, C, D, tá? E aí vocês farão essa correlação aqui de acordo com a pessoa de cada verbo. Está conjugado em qual pessoa do discurso? Você vai procurar ver e vai colocar aqui a sua respectiva letra. Questão 9. Antes de eu pular para 9 aqui, só lembrando, gente, que o imperativo afirmativo ele é retirado, afirmativo, do presente do indicativo menos o S para o tu, a segunda pessoa do singular, tá? E o vosotros é o verbo no infinitivo trocando o R pelo D, tá? E as demais pessoas, tá? Além, exceto, né, tirando o tu e o vosotros, todas as demais pessoas elas vão ser retiradas do presente do subjuntivo, ok? Tranquilo? Lembraram aí? Então, vamos lá para a questão 9. Escreve as frases al espanhol. Agora, você vai passar para o espanhol as frases que estão em português, naturalmente, tanto no imperativo afirmativo quanto no negativo. Vou pedir para que vocês voltem e vejam a videoaula relacionada ao tema de imperativo afirmativo e a outra de imperativo negativo, porque lá eu explico tudo sobre a formação que eu mencionei aqui rapidamente da questão 8 e tudo sobre a questão número 9. Tá legal?
ficará mais fácil para vocês voltarem lá e verem cada etapa da formação dos imperativos afirmativos e negativos, tudo bem? E a questão 10. Escreve as frases em português. Bom, naturalmente temos aqui, eu usei verbos irregulares. Lembraram que existem uma relação de verbos irregulares, tá? No imperativo afirmativo, que eles têm uma forma pronta em tu. Eles não são extraídos do presente do indicativo como os outros verbos regulares. Eles já têm uma forma pronta, conjugados em tu, na segunda pessoa do singular. Então, o verbo tener ficou aqui ten, o verbo poner ficou pon, o verbo hacer ficou has, o verbo salir ficou sal, o verbo ir ficou be. Então, esses verbos estão conjugados em segunda pessoa do singular e são verbos irregulares, tá? Portanto, eles apresentam essa forma pronta e fixa. Bom, vocês traduzirão, então, estas frases ao português, ok? Questão 11. Aqui já há uma mistura entre os heterossemânticos, os falsos cognatos, tá? E os heterotônicos, heterogenéricos aqui, ó, la leche, aqui el leche estava frio, e a frase está gramaticalmente incorreta, sim ou não, verdadeiro ou falso, você vai ver aqui. Aqui eu fiz um apanhado de algumas palavras, também tem heterogenéricos aqui, ó, na questão B. Então, aqui há a abordagem dos heterossemânticos, heterogenéricos, tá? E aqui embaixo uma curiosidade sobre os artigos referidos aos dias da semana. Qual o artigo adequado quando eu me refiro aos dias da semana, tá? Só para relembrar com vocês. Tá legal? Lembrando que heterogenérico é quando eu tenho um gênero diferente em relação ao português. O gênero da palavra em português é, por exemplo, feminino, em espanhol será masculino e vice-versa, tá? Então, isso para algumas palavras que são classificadas como heterogenéricas. Não são todas, naturalmente, são algumas, tá? Por exemplo, nariz. Aqui, nariz é uma palavra masculina, o nariz. Em espanhol, la nariz. Tá legal? E muitas outras. Sangre, aqui é o sangue, lá é la sangre, tá? Puente, el puente, e daí por diante. Bom, vocês vão aqui ler cada enunciado e vão colocar se são verdadeiras ou falsas as alternativas aqui, ok? Então é isso, espero que vocês tenham compreendido e que tenha também facilitado a revisão dessas abordagens, tá? Dos conteúdos que nós já vimos neste segundo bimestre. Besitos, cariños, que Dios les bendiga.